Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero e meu nome é Olavo. Eu serei o professor de vocês na disciplina de Física Zero e nós começaremos o nosso curso com a teoria dos conjuntos. Essa será então a aula 1. Vamos começar o nosso estudo na teoria dos conjuntos com aquilo que nós denominamos conceitos primitivos. Por que eles são chamados de primitivos? Eles são chamados de primitivos porque eles não podem ser referidos a conceitos mais fundamentais. Eles são os conceitos mais fundamentais da teoria que está sendo estudada. Então, na teoria de conjuntos, é natural que o termo conjunto seja um conceito primitivo e também o termo elemento. Então, esses dois conceitos são chamados primitivos. Ainda que nós não possamos defini-los em termos de conceitos mais fundamentais, é possível compreendê-los intuitivamente a partir dos chamados diagramas de Venn. Diagramas de Venn nada mais são que curvas fechadas contendo um certo número de objetos, e esses objetos são justamente os elementos. Então, nesse caso, nós temos vários objetos que estão circundados por essa curva aqui fechada, que é a curva que define o conjunto. E essa é a intuição fundamental. Uma outra maneira de dizer é que é uma coleção de objetos. Coleção é simplesmente um sinônimo para a palavra conjunto. Mas a parte talvez mais importante da questão sobre conjuntos é essa aqui. Um conjunto coleta os seus elementos a partir de uma propriedade. Então, os elementos que vão constituir um determinado conjunto são os elementos que satisfazem uma propriedade. De fato, existem duas maneiras de você enunciar um conjunto. Uma delas é por enumeração. A enumeração você simplesmente chega lá e coloca, enuncia cada um dos elementos que pertence ao conjunto. Então eu posso, por exemplo, escrever o conjunto A, E, I, O, U. Esse conjunto eu defini por enumeração. Vou chamar esse conjunto de V por razões relativamente óbvias. Uma outra maneira, então, é por propriedade. Essa é a mais comum. Por propriedade, você diz simplesmente o seguinte, que V é igual ao conjunto de todos os objetos, tais que esse objeto é vogal. Pronto. Esses dois conjuntos são os mesmos, mas foram enunciados de maneira diferente. Bom, na próxima transparência eu vou falar um pouco sobre simbolização. Simbolização é muito importante em matemática, porque é ela que permite que você consiga escrever as proposições, as frases da matemática de uma forma um pouco mais sintética e um pouco mais compreensível. Então, por exemplo, neste caso aqui, nós conseguimos enunciar um conjunto das vogais simplesmente através dessa notação. O conjunto das vogais ainda podia ser colocado aqui por enumeração, porque são só 5. Mas se eu quisesse colocar um conjunto, por exemplo, dos múltiplos do número 5, é um conjunto infinito. Então eu tenho que colocar através de uma propriedade. Tá? E nós, no âmbito da simbolização, vamos ver na próxima transparência, nas duas próximas transparências, esses dois conceitos. Só já ir adiantando que os símbolos que nós vamos estar tratando são os símbolos de pertinência e não pertinência, o símbolo de inclusão e não inclusão. Bom, antes de passar para esse estudo da simbolização, vamos introduzir aqui alguns conjuntos que são muito comuns no estudo da teoria dos conjuntos, que são conjuntos característicos, né, por assim dizer. Então esse aqui é o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nenhum elemento.
Vejam que ele pode ser representado por chaves sem nada dentro. Nós temos o conjunto unitário, que é o conjunto que tem apenas um elemento, que ele aparece entre as chaves. E nós temos também o conjunto chamado conjunto universo, que é o conjunto que tem todos os objetos do nosso campo de análise. Por exemplo, nesse caso aqui, o conjunto universo é o conjunto de todas as letras. Tá? Ok, então, passando dessa fase, vamos seguir para falar sobre as relações que nós havíamos mencionado lá na parte de simbolização, que são as chamadas relações de pertinência. Essas relações vinculam conjuntos a elementos. Então, nós dizemos que esse Azinho é um elemento do conjunto Azão. Então, nós dizemos que Azinho pertence ao conjunto Azão. E nós simbolizamos essa relação, que é uma relação de pertinência, através do símbolo desse Ezinho aqui, diferente. Por outro lado, eu posso querer dizer que A não é um elemento do conjunto Azão. Então, se eu digo isso, eu digo que A não pertence ao Azão, e eu escrevo isso dessa maneira. E então, a negação da pertinência é simplesmente o símbolo de pertinência cortado na diagonal. Então, vejamos alguns exemplos aqui. Ora, o conjunto Z, nós vamos estudar na próxima aula, é um conjunto numérico que pega todos os números que são negativos e todos os números positivos da forma inteira. É o conjunto dos inteiros. Então, é visível que o número menos 16 vai estar aqui. Então, nós dizemos que o menos 16 pertence ao conjunto dos inteiros. Por outro lado, é evidente também que 1/4 não é um número que vai aparecer aqui. Então, nós dizemos que 1/4 não pertence aos inteiros. Vejam esse conjunto aqui que foi definido por enumeração. Então, nós colocamos todos os elementos do conjunto aqui e fica evidente que a letra C pertence a esse conjunto. E é isso que está sendo dito aqui. Por outro lado, aquele nosso conjuntinho das vogais, aqui expresso por enumeração, ele é tal que o C, que é uma consoante, não pertence a ele. E isso fica expresso por esse símbolo que está aqui. Existe uma outra relação, agora que é entre conjuntos e não mais entre elementos e conjuntos, que é a chamada relação de inclusão. Então, a relação de inclusão é uma relação de um conjunto com outro conjunto. Isso é muito importante, não confundir essas duas coisas. Então, vejam aqui os três conjuntos que estão apresentados, A, B e C, e os elementos que os compõem. Veja que todos os elementos de B são elementos de A, ainda que nem todos os elementos de A sejam elementos de B. Então, quando isso acontece, eu digo que B é um subconjunto de A ou que B está contido em A. Por definição, B estará contido em A se somente C. Para todo x que pertencer a B, então x pertencerá a A. Então, esta é a definição da relação de inclusão, que se lê B está contido em A. Uma outra maneira de dizer isso é dizer que B é subconjunto de A. Nós poderíamos falar isso na maneira direta também, do ponto de vista do português, e dizer simplesmente que A contém B. A contém B. Mas a verdade é que essa forma aqui é uma forma mais comum de se utilizar. No caso do conjunto C, veja que não há, os elementos de C não estão todos no A. Na verdade, nenhum deles está. Então, se pode dizer que o C não está contido em A. O mesmo acontece com C e B, e o C não está contido em B. Mesmo que o C possuísse aqui A e B, continuariam valendo exatamente essas duas relações, porque continuaria o C não estando contido em A e o C não estando contido em B. Agora vejam, se eu colocar um Czinho aqui, continua sendo verdade que o C não está contido em B. O C não está contido em B. Mas agora, o B
estará contido em C, certo? E uma maneira interessante de usar a noção de inclusão é naquela de definição da igualdade entre conjuntos. Porque vejam só, se eu disser que B está contido em A e A está contido em B, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que se X pertence a B, então X pertence a A. E que se X pertence a A, então X pertence a B. Ora, isso é a mesma coisa que dizer que todos os elementos são comuns. Ora, se todos os elementos de dois conjuntos são comuns, é porque eles são iguais. Então, finalmente, nós podemos chegar à conclusão dessa primeira aula com essas simbolizações. Lembrar muito bem dessa questão dos símbolos que estão sendo utilizados. Símbolo de inclusão, símbolo de pertinência. Todas as definições da teoria dos conjuntos vão estar baseadas nessa simbologia. Agradecer a atenção e esperar para a próxima aula. Muito obrigado.